Céu Guarapiranga, Céu Guará! Que alegria estarmos todos aqui nesta noite de quarta-feira, exatamente 6 horas e 2 minutinhos ao vivaço. Você aí de casa, agradecemos pela sua audiência. E hoje recebemos ele, doutor e também professor da ETEC, Jardim Ângela, doutor Jackson dos Santos. Boa noite, doutor. Boa noite, Henrico. Boa noite, pessoal, aluno, professores, todos os funcionários aí do ETEC. Obrigado pelo convite de eu poder estar aqui. Para mim, com certeza, é enorme satisfação poder falar de um tema que acontece no dia a dia aí das pessoas, um tema importante. Doutor Jackson, hoje nós estamos aqui nesta quarta-feira e o senhor, eu queria que o senhor falasse primeiramente um pouquinho da sua formação, da sua expertise, antes da gente iniciar o primeiro tema da noite. Bom, advogado, atuante, né? Me formei em 2012 na FMU, desde então venho militando. Atualmente dou aula e também no ETEC Jardim Ângela. Tenho pós-graduação em Direito do Processo do Trabalho, Direito do Processo Civil, e basicamente é isso. Estamos atuando Legal. fortemente aí, ajudando as pessoas da forma aí que cabível, da forma que se dá. Que bom, doutor Jackson. E é o nosso professor também da nossa unidade. E ele escolheu o tema para discutir nessa noite tipos de crimes envolvendo o seguro-desemprego. Primeiramente, por que o senhor escolheu esse tema para debatermos nesta noite, para esclarecer para os nossos alunos e também para a nossa comunidade escolar? Na verdade, até explicando melhor, nós vamos falar só de dois, né? Nós vamos dividir em duas partes. A primeira, que é o golpe fraudulento do saque de seguro-desemprego. E o segundo, que é o trabalhador recebendo seguro-desemprego enquanto ele ainda está na ativa, né? Trabalhando de fato. No primeiro, o saque indevido do seguro-desemprego, a vítima é o próprio trabalhador. E no segundo caso, a vítima é o erário público, né? O Estado. E por isso que eu escolhi esses dois temas. Legal. Vamos agora ouvir aí um pouquinho nessa noite, nesse bate-papo com o doutor Jackson. Pode começar, doutor. Perfeito, obrigado. Primeiramente, vamos fazer só um breve resumo, né, do que é o seguro-desemprego. Ele é um benefício que tem o objetivo de dar uma assistência financeira ali para o trabalhador, né? Esse benefício ele tem um caráter temporário, ah, para aí os casos que não foi pedido de demissão nem justa causa, e ele é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, né? Daí a importância de sabermos por que ele é gerenciado. Por quê? No primeiro caso que eu citei, o golpe do saque indevido do seguro-desemprego, há uma responsabilidade civil, né? Já até me antecipando, em relação a alguns atos que é praticado por ela. A própria Caixa Econômica Federal, ela já deu um parecer o porquê esses tipos de situações vêm ocorrendo. Mas basicamente é isso, a gente primeiro entender, né, qual que é o que é o seguro-desemprego. É claro, tem outros requisitos com a nova legislação em relação ao tempo de contribuição, quanto tempo o funcionário trabalhou, se é a primeira vez que ele vai estar sacando esse seguro-desemprego, se é a segunda vez, enfim, que nós não vamos abordar tanto agora, né? Tem outros requisitos lá a serem cumpridos. Mas basicamente é isso. A gente entrando no primeiro tipo de golpe, né, de crime, que é o golpe fraudulento do saque seguro-desemprego, a Caixa já se pronunciou em que sentido? De que terceiras pessoas, né, terceiros indivíduos, seja por meio de aplicativos, outros meios aí de comunicações digitais, conseguem ter acesso de dados de usuários e basicamente conseguir alterar dados do Caixa Tem ou até mesmo criar contas, né? Foi esse, tecnicamente, o parecer que deu. Há outras discussões, que já é até complicado, que não se tem prova objetiva disso ainda, no sentido de que parte do serviço eles são terceirizados da Caixa, né? E aí esses funcionários terceirizados, aí também não dá para culpar essa empresa terceirizada diretamente, possivelmente esses dados vazados viriam dali. É claro que isso é muito relativo, pode vir até do próprio funcionário da Caixa, mas a princípio tem-se essa discussão, né?
E o pronunciamento da Caixa foi esse. Agora a questão é, e eu te faço até como pergunta, quem tem que pagar por esse problema? É o trabalhador? Eu acredito que não, né? E lá em casa, como é que estamos aqui nas perguntas? Será que somos nós que temos que pagar por isso? O pessoal aqui está dizendo que não, é o Pagar por esse governo. pato é complicado, né? É justamente isso. Justamente por ser a Caixa que gerencia, e aí esse tipo de serviço ser por instituição bancária, nós temos uma relação de consumo. E aí nós temos uma proteção lá do artigo 14, né? Tanto as instituições públicas como as privadas, se ela não consegue comprovar uma boa prestação no seu serviço, ela se responsabilizar por isso. Então, basicamente por essa razão, por causa do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ela passa a ser responsável. E aí a parte interessante é não só a devolução da parcela que indevidamente foi sacada, como também um possível dano moral. Imagina só, a pessoa está desempregada, ela já está passando por um momento difícil, e aí chega lá no dia para sacar o seguro-desemprego, para pagar suas contas, o aluguel, cadê o dinheiro? Já foi sacado por um terceiro. Então, por isso a justiça também vem entendendo aí, aliás, entendendo não, vem reconhecendo o dano moral por conta disso. E com razão, na minha opinião, serve até de uma forma didática para poder fazer com que o banco, no caso a Caixa, né, reforce lá, redobre as suas atenções à questão de segurança. Não só isso, né? Acho que é o banco que tem que fornecer essa segurança para nós como usuário, né? Não só a Caixa, como qualquer banco. Não é o inverso. A parte triste disso, na prática, eu já peguei processos nesse sentido, é que a gente vê que ela não, né, o banco, no caso, além de não oferecer uma assistência para as vítimas, lá, seus usuários, ela também não colabora para que seja resolvido o problema. O primeiro questionamento que a gente faz, onde que foi sacado esse dinheiro? E aí a gente sabe, por exemplo, caixa eletrônico tem câmera. Por que que não fornece essas filmagens, né? Se foi aberta uma conta, provavelmente foi assinado algum contrato. Se assinou, para quem que foi entregue? Esse tipo de informação ela não repassa, né? Então você vê que ela também não colabora para que seja resolvido esse problema. Essa é a questão. E aí a medida normalmente possível de se resolver, infelizmente, é na justiça. É onde vem a parte triste, né? Que é o tempo. Então, só para a gente resumir. Pode acontecer do trabalhador ele ter recebido lá a primeira, segunda parcela, quando chegar na terceira, cadê o dinheiro? Ele se deparar que já foi sacado em algum lugar. E normalmente são lugares distantes. A pessoa reside aqui na Zona Sul de São Paulo, e aí esse valor foi sacado lá em Guarulhos, às vezes meia hora, uma hora antes do horário que ele está no banco, né? Já até o tempo totalmente incompatível. Quando isso acontece, o que que eu sugiro fazer? Primeiro, registrar o boletim de ocorrência. Alguns até criticam, mas por que o boletim de ocorrência se o banco vai responder de uma forma cível? Há outros meios para que sejam resolvido isso? Bom, eu particularmente, né, também uma opinião minha, é uma forma da polícia investigar esse tipo de situações, né? Conseguir cada vez mais identificar quem são as pessoas que praticam esse tipo de conduta. Então veja só, aqui em São Paulo mesmo, a Polícia Civil já conseguiu desmantelar uma quadrilha que era especializada nesse tipo de crime. Por quê? Porque havia vários registros de boletim de ocorrência, várias reclamações, e aí, com base desses boletins de ocorrência, eles levantaram lá dados, né, de possivelmente do local, de onde ocorria, e conseguiram identificar algumas pessoas. Especificamente para um trabalhador específico, o boletim de ocorrência com certeza não vai resolver, mas vai ajudar para que isso não aconteça com outras pessoas. Além disso, fazer uma reclamação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e eu ainda sugiro, né, ir diretamente numa agência da Caixa, já até eu também tinha antecipado, questionar onde foi sacado esse dinheiro, como que foi, de preferência abrir uma contestação. Eu vejo até que às vezes os gerentes costumam dificultar essa contestação ali de forma presencial, mas há outros meios de fazer, seja pela ouvidoria, algo do tipo, e todo esse tipo de reclamação anotar protocolo, tanto na Caixa como no Ministério lá do Público do Trabalho, para você poder entrar com a ação. Quanto mais documento você tiver para provar sua boa-fé, ficará melhor seu processo. Resumidamente é isso.
o golpe do saque indevido do seguro-desemprego. Eu falei seguro-desemprego, mas tem outras situações também. Fundo de garantia. Na época da pandemia, o auxílio emergencial também passou por isso, principalmente o auxílio emergencial. E em relação ao seguro-desemprego, houve esse aumento também na pandemia, né? Os crimes eletrônicos em relação a esse saque indevido. Então, essa primeira etapa seria isso. A gente parte para a segunda, que eu comentei, que seria sobre e agora, se a pessoa estiver trabalhando e ela receber lá o seguro-desemprego, continuar recebendo as parcelas. Antes de eu prosseguir, você tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, eu ia fazer a pergunta que o pessoal aqui, nesse caso que o senhor explicou, aqui a dúvida é que tem que acionar mesmo um advogado, né? Então, assim, todo o trâmite que o senhor disse, né, que foi a dúvida aqui dos nossos alunos, que eu estou olhando aqui, eles falaram que foram, né, alguns casos aqui pra gente, né, falaram que foram até a Caixa Econômica e teve essa dificuldade, né, para falar com o gerente, enfim, de ter esse acesso, até mesmo de entrar em contato com a central dos bancos para ter maiores informações. E aí o que acontece? A dúvida deles é qual o passo, primeiramente, né? Ele encontrou, como o senhor disse, só para a gente relembrar que algumas pessoas pegaram pela metade aqui o processo e para entender. Então, assim, foi lá no caixa, não tinha dinheiro que ele viu aí, tirou o extrato, como o senhor mesmo disse, ressaltou, lá em Guarulhos. Então, ele tem que ir até o gerente, conversar ali com o gerente primeiramente, é isso, para depois abrir o boletim de ocorrência e depois acionar um advogado. Nesse caso, Na é isso que é ver... a dúvida dos alunos. Na verdade, em relação a fazer alguma contestação na Caixa, o boletim de ocorrência, não tem uma ordem de preferência, essa é a verdade. Só que a gente nota que eles dificultam. Então, você chegar com o boletim de ocorrência fica mais fácil. E normalmente, quando a pessoa ela vai fazer hoje o saque do seguro-desemprego, hoje ela vai verificar ou pelo Caixa Tem, hoje se ela for cliente da Caixa Econômica Federal, já cai direto na conta dela, ou mesmo pelos aplicativos, já faz essa consulta, né, na casa lotérica, ela não vai diretamente ao banco. São poucas as vezes que eu vi a pessoa falar, eu fui no banco e lá que eu verifiquei que já tinham sacado o fundo de garantia. Ou ela já viu pelo Caixa Tem, ou já foi na lotérica e viu que esse valor não estava lá, para depois se direcionar para o banco. Então, na verdade, não tem essa preferência. Mas se a pessoa já estiver na agência, assim, para facilitar a pergunta, eu já sugiro que registre ali a reclamação, né? Peça algum número de protocolo que você está deixando isso registrado e depois faça o boletim de ocorrência. O mais importante também é deixar registrado junto ao Ministério do Trabalho essa reclamação. Ah, correto. Sim, agora ficou bem claro, né, ali para os alunos, ali eu estou olhando, e eles agora compreenderam aqui, olhando pelo chat, e é esse trâmite mesmo, né? Porque a pessoa, como o senhor ressaltou, que as pessoas ficam desiludidas no processo, né? Porque chega para pegar o dinheiro para pagar uma conta, enfim, ali sua manutenção, né, no seu mês, e ela não tem esse processo. Então, para entrar com danos morais, aí sim teria que juntar todas essas provas para entrar contra o Estado, né? Essa que é a dúvida da nossa outra aluna, né? De entrar com o Estado por danos morais. Seria isso? Na verdade, o processo já é direto contra a Caixa Econômica Federal, né? Ela é um ente que pode responder pelos seus atos. E aí eu acabei até de esquecendo de responder uma das perguntas. Não necessariamente precisa de um advogado. É interessante que tenha um advogado que ele vai saber ali já os caminhos a serem tomados para fazer essa ação. Mas existe o Juizado Especial Federal. Por lá é possível fazer sem advogado. A primeira instância você consegue entrar com processo, né? É o famoso pequenas causas, só que federal. Você consegue fazer esse processo sem ter um advogado. Você leva toda essa documentação, eles vão fazer lá o termo de abertura e prosseguir com o processo. E aí é o que você falou, imagina a angústia da pessoa, a agonia, chegar lá para pagar, já está passando por uma situação difícil muitas das vezes e não ter esse dinheiro, né? E assim, entra com o processo, não é aquele negócio que resolve da noite para o dia também. Brincando aí pelo menos uns 6, 8 meses para ter uma sentença, se pegar um juiz rápido, né? Se pegar um juiz rápido. Então, provavelmente essa pessoa ela já vai estar trabalhando, já vai estar no novo emprego para poder de fato receber tanto a parcela como possível dano moral.
Ah, correto. É, o pessoal colocou aqui, é nas pequenas causas, aí o senhor já respondeu. Tá bom? Então já respondeu. Galerinha, podemos ir para a próxima, doutor. A segunda etapa eu também gosto porque, aliás, né, que eu gosto, né, eu gosto de tratar do tema, porque são duas situações que nós vemos aí se nós não vemos, já conheci alguém que possivelmente passou por isso, que a pessoa está trabalhando e e tá ali recebendo seguro-desemprego, né? Na verdade, isso é crime, né? É considerado como estelionato e poucas pessoas sabem disso. E eu já conheci pessoas dela chegar numa empresa, pedir um acordo e aí continuar trabalhando para depois ser registrada, ou quando ela entra num novo serviço, pede para não ser registrada aqueles primeiros meses, justamente para receber a parcela e mais o salário da nova empresa que ela está entrando, ou até mesmo, né, no passado, isso até antes da pandemia, aqui não especificamente era um crime virtual, tinha também pessoas especializadas em fazer esse tipo de crime, né? Eles abriam empresas, enfim, isso foi até matéria no Fantástico uma vez, empresas fantasmas, para poder fazer esses vínculos de emprego e fazer com que as pessoas recebessem essas parcelas. Normalmente eles recebiam uma comissão com isso, né? Então, isso é considerado crime, de acordo com o parágrafo terceiro, poderia até ser majorado para um terço, né, da pena. Então, às vezes a gente leva na brincadeira, acha que pode não dar nada, e na verdade você pode estar respondendo criminalmente por isso. Não só isso, aí eu vou contar um caso prático que já vi duas vezes acontecer comigo em audiência. Em uma delas eu estava pela empresa, não estava nem pelo reclamante lá, o funcionário. No caso, nós conseguimos a informação, foi até um contador na época, enfim, pelo PIS da pessoa, que durante ela trabalhando na empresa, conseguiu, acho que recebeu uma, foi duas parcelas ainda do seguro-desemprego. E aí lá na audiência eu informei isso, que ela não poderia ter recebido essas parcelas. E aí, na audiência deu aquela discussão, tal. Quando foi na sentença, o juiz mandou devolver essas parcelas, porque o juiz também ele tem um sistema dele pelo CAGED que ele consegue fazer essas consultas. E aí, na sentença, ele mandou devolver essas parcelas para o erário público. Então, você veja que interessante, ele não oficiou o Ministério Público do Trabalho para apurar crime, não fez nada disso, né, fazer a pessoa responder criminalmente, mas fez a pessoa devolver essas parcelas para o erário público. Então, às vezes a gente acha que pode não dar problema nenhum, e na verdade pode dar, às vezes sai até mais caro do que você está recebendo. É bem interessante essa outra forma que o senhor disse, né? Que aqui o pessoal está falando, né? Não tem, né? Aí entrar em outros processos aí referente ali até aposentadoria, não sei se o senhor pode falar, né? Mas entra, eu acho que no mesmo contexto, dizendo, ah, meu pai faleceu e era aposentado, ele faleceu e caiu o dinheiro na conta, né? E aí o dinheiro não é ali da pessoa, porque a pessoa faleceu, tem que devolver para o Estado, não é isso? Sim, também não pode. Hoje o INSS está rápido, né? As informações elas cruzam muito rápido. O cartório passa a informação para a Receita Federal e dali suspende o CPF e consegue. Hoje é muito ágil, é isso que eu quero dizer. A forma eletrônica que se tem, tanto da Receita Federal com os cartórios de registro civil, ter esse controle. Mas se receber e o INSS conseguir constatar isso, com certeza ele vai tentar ser ressarcido de alguma forma. Hoje, para azar de alguns, eles não estão deixando passar em branco, não. Outra dúvida é referente aqui, perguntaram se for criminal, quanto tempo ali, né, a pessoa pode até mesmo ser presa por esse crime? Essa pergunta é relativa, tá? Se ela for primária, provavelmente de início, e se foi uma única vez, não é uma questão reiterada, provavelmente vai dar prestação de serviço à comunidade, não vai dar uma prisão ali diretamente, né? Mas aí precisaria analisar o caso concreto. Se a gente pensar, como por exemplo eu citei essas quadrilhas, provavelmente eles cometeram esse tipo de crime diversas vezes, né? E aí tem-se o que o direito penal chama de concursos de crimes. Se houver uma soma disso, por exemplo, pode ter uma pena extensa. Ainda mais se envolver organização criminosa, possivelmente tiver lavagem de dinheiro no meio, isso pode se estender bastante. A princípio, o trabalhador ali comum,
Na verdade, o juiz não vai dizer isso, né? Mas ele também não vai querer acabar com a vida da pessoa por causa disso. Ele vai com certeza tentar outros meios de resolver, e uma delas, com certeza, é devolvendo o valor, né? O que a gente precisa conscientizar é, se a gente sabe que é errado fazer isso, é melhor não fazer, que é, por exemplo, eu citei os acordos aí em empresas. Tem muita empresa que ainda faz isso, né? Faz o acordo com o funcionário, continua ele ali trabalhando, aí quando dá lá os 7, 8 meses, registra de novo. Às vezes faz isso até mais que uma vez. Eu vi um caso assim, e aí quando o sujeito foi mandado embora, o trabalhador, a primeira coisa que ele alegou na ação dele foi justamente isso, ou seja, o trabalhador também errado, ele teve uma vantagem, em tese indevida, né, já que estava prejudicando o erário público, e mesmo assim informou isso no processo dele, Olha. entendeu? Então, tanto para a empresa como para ele, fica ruim lá numa audiência trabalhista justificar isso. Se pegar a gente chama de juiz Caxias e pedir para oficiar, o Ministério Público do Trabalho, com certeza ele pode lá, se entender crime, oferecer uma denúncia, algo no tipo. E aí a pessoa se complicar. Às vezes recebe uma parcela de um salário mínimo, só com o advogado gastar brincando aí 3, 4 vezes mais que isso. Isso eu estou falando de uma forma barata, né? A dúvida aqui também que temos agora, está surgindo, é referente assim, teve o valor, o juiz, né, em tese, né, o senhor, da forma que o senhor está falando, o juiz ele pede para pagar com juros e correção do valor indevido que a pessoa pegou? O Esse, trabalhador, né? esse caso aí me mandou pagar atualizado. Também não era um valor tão exorbitante, da data que a pessoa recebeu até a data do pagamento. Não foi algo, pagou R$ 1.000 a mais. Não. Era algo de 100, R$ 200 de diferença. Ah, tá. Então, até para explicar melhor, o que aconteceu? A empresa, de fato, foi condenada em algumas verbas nessa ação, e desse valor que ela recebeu, foi abatido para que ela pagasse depois essas verbas que ela devia para o ente público. Eu achei bem interessante essa sentença por conta disso, né? Ela não deixou de reconhecer os direitos do trabalhador por conta disso, mas também não passou a mão na cabeça dele porque sabia que ele fez de uma forma errada. De uma forma, né, foi leviano ali todo o processo, né, sabendo, Sim. né, ambas as partes sabendo que estavam errados aí. Falando em todo esse processo, até mesmo o senhor disse que o governo, né, com toda essa tecnologia, hoje ficou muito mais rápido e muito mais fácil visualizar tudo isso. O senhor vê como advogado, o senhor que acompanha, né, a trabalhista, né, criminal também, o senhor vê que ficou mais fácil, mais ágil ali para o governo em si, para o judiciário descobrir mais rápido todas essas manobras, às vezes indevidas, seja do trabalhador ou do empregado? Dependendo de como ocorre, sim, né? Porque na verdade essas informações do trabalhador é prestada mensalmente, lá pelo Conectividade Social e pelo GFIP, que é aquela guia de recolhimento de fundo de garantia e informações da Previdência Social. Agora, se a empresa, por exemplo, atrasa essas informações, ela demora um ano, porque a empresa ela pode. Aliás, não é que ela pode, ela não deveria, né? Mas em tese, se ela recolhe lá um ano atrasado de fundo de garantia de uma vez só, é naquele momento que ela vai estar prestando essas informações. Durante esse um ano, o Estado não teria como saber, né? Agora, para determinadas situações, eu acho que tem muito que melhorar, mas está bem melhor do que era antes. Como, por exemplo, a comunicação de compra e venda de veículo, que até acho que uns 10 anos atrás, nem tanto tempo assim, era aquela burocracia toda. O pessoal vendia um carro, tinha medo de vir a atuação no nome, sendo que o carro já estava no nome do terceiro. Hoje não, hoje você realiza a comunicação da venda e praticamente já é automático já passar para esse novo proprietário do veículo. A mesma coisa acontece nesse tipo de situação, um óbito, por exemplo. O cartório ele vai prestar essas informações junto com a Receita Federal, a Previdência Social, se for beneficiário do INSS. Há uma suspensão do CPF da pessoa, né? E aí, com base disso, esses órgãos conseguem fazer esses bloqueios. E sim, nesse ponto de vista, está rápido. Eu acredito que eles vão melhorar mais ainda. Mas hoje está rápido em vista do que era há um tempo e não um tempo tão distante assim. Ah, tá certo. As outras dúvidas aqui, eu estou olhando, as outras dúvidas são referentes ali
ao direito do trabalho. Direito do trabalho, galera, é outra live em outro momento, que agora o povo pergunta do direito do trabalho, né? E hoje a gente está discutindo aqui com o Dr. Jackson, né, esses dois crimes, né, envolvendo aí o seguro-desemprego, né? Então, queria muito agradecer o senhor, né, por ter disponibilizado ali o seu tempo de estar aqui conosco nesta noite e que o senhor falasse aí a sua finalização nesta live, o que o senhor deixa de recado para os nossos alunos e para a nossa comunidade escolar. Meu recado no geral, em especial ao saque indevido do seguro-desemprego, o que eu vejo acontecendo, às vezes quando é uma parcela só que a pessoa deixou de receber, ela acaba abrindo mão, sabe que isso dá um pouco de trabalho e não quer correr atrás. Eu sugiro não deixar para lá, né? Correr atrás, é um direito seu. A justiça trata como verba alimentar. Seria ali uma substituição do seu salário, né, por um tempo que você não consegue se recolocar no mercado de trabalho. E fora que a condenação no dano moral, essa responsabilização que tem lá no direito civil para as instituições financeiras, faz com que essas próprias instituições se resguardem para que isso não aconteça de novo. E para o pessoal que às vezes quer dar uma despertinho, receber ali o seguro e mais o salário, tomar cuidado. Isso pode dar problema sim. Se for só a restituição das parcelas, na minha opinião, ainda está no lucro. Que vai lá, devolve e está resolvido o problema. O ruim é quando começa a responder criminalmente por isso, ter que ir lá no fórum participar de audiência, contratar advogado, se não tiver condições, ir ter que ir atrás de um defensor público. Tudo isso daí emana tempo, né? E dor de cabeça. Ninguém quer receber uma intimação em casa da justiça criminal, essa é a verdade. É bem interessante mesmo, e para a gente ficar de olho, né? Ficar de olho bem aberto em todos esses dois crimes, né? Que foi aí de muita importância nessa noite de hoje, né? Queremos muito agradecer ao Dr. Jackson que está aqui conosco e dizendo aqui no nossa descrição deste vídeo, tá toda aí aonde os senhores possam encontrar o Dr. Jackson nas redes sociais, enfim, no escritório dele. Enfim, quero muito agradecer, Dr. Jackson, por estar aqui nessa noite tão maravilhosa de quarta-feira. E vamos correr, né? Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Vamos aí, daqui a pouco tem que dar aula, né? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, hein? Pelo amor de Deus, ó, já estamos Não chegando. pode perder a hora. Não pode perder a hora. Desde já agradecemos a todos aí de casa pela audiência. Curta, compartilha e siga-nos aqui. ETEC Jardim Ângela. Tchau, Céu, tchau a todos. Guarapiranga, Céu Guará. Todo mundo espera por essa parte. Esperei bem suave, que todo mundo falou: será que ele vai? Agora foi. Agradecemos a cada um de vocês. Tchau, tchau, Já galerinha. virou Tchau, tchau a clássico, todos. né? Tchau, Até- tchau. Tchau, até daqui a pouco. A Até. gente tem que parar.